A paz do Senhor, queridos. Amém? Que Deus possa abençoar vocês aí durante esse tempo de quarentena, tá? Hoje nós vamos começar com uma pergunta simples, né, sobre a Páscoa. Por que comemoramos a Páscoa nesta época do ano? Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Por quê? Por exemplo, este mês nós vamos comemorar em abril, né? Este ano nós vamos comemorar em abril, no dia 12 de abril. Porém, todos os anos são datas diferentes, né? Por quê? Por que são datas diferentes? Por que nós não temos uma data específica para a comemoração da Páscoa? Amém? Então nós vamos entender neste primeiro vídeo por que nós comemoramos a Páscoa nessas datas, ok? Primeiro caso é o seguinte, lá em Êxodo, capítulo 12, amém? Vamos abrir comigo? Êxodo, capítulo 12. Corta. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém. Vamos começar o seguinte. Mas nós estamos em abril, nós não estamos no primeiro mês, né? Por que nós temos essa comemoração durante essa data? Em Israel, ok? Essa fase entre março e abril, né, é o primeiro mês, se chama mês de Nissan, ok? É o primeiro mês deles, é a mesma coisa que fosse o nosso janeiro, porém o janeiro dele, né, o Nissan deles, é entre março e abril, porque a contagem dos anos é diferente da nossa, amém? A contagem deles é baseada no sol, ok? Nas fases da lua. Eles fazem essas contagens de meses conforme essas mudanças. No nosso caso, não. O nosso calendário é o calendário juliano, né? Nós temos 12 meses, cada mês com 30, 31, ou dependendo do ano bissexto, eles não têm essa contagem, amém? Então o primeiro mês deles é o mês de Nissan agora. Olhando para a palavra, Deus fala que este será por seu primeiro mês. No 14º, esse cordeiro que sem mácula, que foi separado, ele será sacrificado. O sangue desse cordeiro será passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, né, passe sobre esta casa. Por isso a palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem de pesar. Pesar, no sentido literal, é passagem. Passar por cima, ou passar, é a mesma coisa. Eu estou passando longe da minha casa, né? Então, passagem, ok? Isso é pesar. A palavra literal é passagem. Então, o próprio Deus fala, né, em Êxodo 12, quando ele institui a primeira Páscoa. Ele fala para que o anjo, quando vier ferir aos primogênitos do Egito, ele passe sobre a casa dos filhos de Israel. Então, esse é o primeiro significado. Agora, por que nós comemoramos, né, durante esta data? Porque, por exemplo, este ano será no dia 12 de abril a Páscoa. Quando nós olhamos para os irmãos católicos, né, eles praticam a quaresma. A quaresma, né, vem do nome 40º, né, são 40 dias, ok? Eles começaram e será finalizado em abril, amém? Uma semana após a Páscoa é finalizada a quaresma.
Neste caso, eles, por entendimento da palavra, eles sabem o porquê que eles separaram o dia 12, né? E nós também entendemos. Por isso que toda a Páscoa ela é separada, preparada de acordo com os judeus. Os judeus eles praticam durante esta data, nesse ano será do dia 8 ao dia 16. Então no dia 12 nós teremos a nossa Páscoa. Eles serão do dia 8 ao dia 16. Olhando para a palavra, né? Jesus praticou a Páscoa, né? Jesus praticou esse instituto trazido por Moisés, vindo diretamente de Deus, né? Quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, né, nós entendemos a primeira Páscoa. Por que que isso aconteceu? Né? Por que que Deus instituiu a primeira Páscoa? Para apontar a Cristo, para apontar o sacrifício de Cristo. Lá em Mateus 26, né, Cristo fala, né, Mateus 26, 26. Cristo fala que, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do Pai. Então, aqui Jesus estava, não vou dizer acrescentando, mas trazendo entendimento, completando a primeira Páscoa. Por que houve a primeira Páscoa? Né? A primeira Páscoa houve, primeiro, né, para proteção contra o anjo da morte. Né? O Senhor instituiu a primeira Páscoa, demonstrando que viria o anjo da morte e protegendo eles. Jesus veio para a mesma coisa, porque o pecado gera a morte. Então Jesus veio para a remissão dos nossos pecados. Por isso que nós fazemos essa ligação entre a primeira Páscoa e o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que nós e os irmãos católicos comemoramos a Páscoa como a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós comemoramos a Páscoa dessa forma. Então hoje foi um primeiro passo para nós começarmos a entender a Páscoa, né? Hoje nós entendemos por que comemoramos a Páscoa nestes meses, né? No mês de abril, né? Nessa data, o porquê dessa data. Amém? Então na semana que vem nós vamos estudar um pouquinho mais. Por isso eu peço aos irmãos que leiam não só Êxodo 12 e Mateus 26, mas também separem um tempo de estudo em João capítulo 6 para a semana que vem, porque nós vamos entrar no contexto que Jesus é o pão da vida, né? Amém? Então, assim como Jesus falou, tomai e comei, porque isto é o meu corpo, nós vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Porque na festa do primeiro Pessah, certo? Eles tinham os pães asmos. E Jesus, ele agora disse que isto é o meu corpo. Amém? Então, que Deus os abençoe. Até semana que vem. Estudem durante o tempo de quarentena, né? Vamos usar a quarentena como um tempo de aproximação em Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Nós vamos orar e finalizar por hoje. Porém, semana que vem tem mais. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito durante estes dias. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, assim como o Senhor guardou os nossos irmãos em Israel, Pai. O Senhor tem nos guardado, assim como o Senhor guardou eles no Egito contra o anjo da morte. O Senhor tem guardado a todos nós. Com toda sorte de bênção, nós sabemos que o Senhor, quando tudo isso passar, será engrandecido, Pai. Obrigado, Senhor. Amém.